no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana começa bem movimentada nos bastidores políticos, com decisões que podem se refletir na vida dos consumidores. A Assembleia Legislativa instala hoje uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar a Enel pela má qualidade dos serviços prestados à população do Ceará. A CPI chega em um cenário de incerteza sobre os rumos da empresa que está sendo negociada. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. A Assembleia Legislativa instala nesta segunda-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para apurar os abusos, o descaso, a má prestação de serviços e as falhas da empresa Enel, concessionária de energia elétrica, na relação com os consumidores cearenses. A CPI, composta por 9 membros titulares e 9 suplentes, terá um prazo de 120 dias para apresentar um relatório completo sobre ações que devem ser propostas para a Enel corrigir as falhas e agir com mais respeito na prestação de serviço. A empresa é alvo de descontentamento dos consumidores, sejam residenciais ou industriais, pela demora no atendimento às demandas, cobranças indevidas e pouca comunicação com os clientes. A CPI, que será presidida pelo deputado estadual Fernando Santana, chega em meio às negociações para a venda do controle da Enel. Uma reportagem do jornal Valor Econômico destacou na última sexta-feira que o processo de venda da distribuidora de energia desandou e as conversas nesse sentido, que estavam em fase avançada de negociação, paralisaram. Segundo a reportagem, o acordo esbarra nas discussões sobre a forma de pagamento pelo ativo da empresa. O negócio é avaliado em 8 bilhões e, nesse contexto, está a renovação da concessão que vence em 2028. A reportagem do jornal Valor Econômico observa ainda que, na disputa pelo controle da Enel, estavam a CPFL e o Grupo Equatorial. As negociações emperraram porque surgiram dúvidas e conflitos para uma parte do pagamento pela compra, que seria na renovação da concessão. É nesse cenário de discussão sobre a troca de comando da Enel e da insatisfação dos consumidores que será oficializada, nesta segunda-feira, a CPI para investigar a concessionária de energia elétrica do Ceará. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela Enel à população do Ceará é do conhecimento de todos. A Enel, o jornalista Beto Almeida, é campeã na região Nordeste em termos de queixas nos órgãos de defesa do consumidor. Não está nem aí para os clientes. São reclamações em relação a atraso na ligação de energia, reclamação em relação a constante oscilação da rede elétrica, seja no interior do estado ou na região metropolitana de Fortaleza. São denúncias sobre cobranças indevidas, são fiscalizações realizadas pelos órgãos de defesa do consumidor, são multas impostas pelo Ministério Público Estadual e também tem a lentidão da Justiça para se posicionar nessas denúncias, nesses desmandos da Enel no estado do Ceará. Agora vem a CPI na Assembleia Legislativa gerando expectativas. E o que os consumidores podem esperar dessa comissão parlamentar de inquérito em meio a tanta insatisfação desses consumidores, dos cearenses, em relação à Enel, que está no Ceará há quase 30 anos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, para início de conversa, a gente tem que dizer o seguinte, que esta CPI da Enel, que vai ser instalada hoje na Assembleia Legislativa, é um assunto que interessa, Luzenor, a 4.200.000 consumidores aqui do Ceará. É a base de dados hoje do serviço que a Enel presta a empresas e pessoas aqui no estado do Ceará. Então imagine você o impacto do que ficar decidido, do que for apurado, do que for recomendado, tem na vida sim, minha, sua, de qualquer pessoa que tenha hoje um pequeno negócio, que se interessa e sabe do que isso pode dar. É claro que a discussão, Zenô, ela promete ser bem acirrada, promete ser ampla, inclusive, porque já faz um certo tempo que havia a cobrança pela instalação dessa comissão, que foi aprovada lá no início do ano, em fevereiro, mas
aí houve o pedido de licença do autor do requerimento, que é o petista Fernando Santana, e ele ficou aí 120 dias fora do ar, literalmente, como se diz, pelo menos aqui como oficial na Assembleia Legislativa, e agora no retorno dos trabalhos neste segundo semestre. Então, a partir de hoje, começa uma nova discussão. E essa nova discussão passa pelo Colégio de Líderes. É o Colégio de Líderes, comandado pelo presidente da casa, o Evandro Leitão, que vai definir o presidente da comissão, que deverá ser Fernando Santana, que por tradição é quem é o autor do requerimento, e depois os demais cargos, entre eles um dos mais importantes, que é o relator da comissão. Então a expectativa é que seja alguém do PDT. Mas aí, para além dessa questão da composição, que eu acho que não vai ter também grandes dificuldades, lógico que vai ter a inserção, a integração também de representantes da oposição dentro dessa comissão, até porque esse requerimento da Enel, Luziano e ouvintes, contou com o apoio dos 46 deputados estaduais, então não teve aqui divisão ideológica, não teve partido de esquerda, de centro, de direita, todo mundo concordou com a comissão, o que implica exatamente no alto desgaste que a companhia Enel tem, que a italiana Enel tem, nos serviços que são prestados aqui no estado do Ceará. Eu acho que o grande serviço dessa CPI vai ser, Luziano, mais do que apontar os problemas que já são conhecidos de qualquer hoje consumidor. Todos nós conhecemos. Todos nós que a população mais quer. Exatamente. É uma solução para esses problemas. É a solução para que todos tenham um atendimento correto, sem lentidão, sem demora e que tenham, acima de tudo, respeito. Então, o resto aí, em relação a queixas, ao título que a Enel carrega de campeã de reclamações na região Nordeste, uma das que mais recebem queixas dos consumidores em todo o Brasil, então é preciso que nós tenhamos agora uma proteção para os consumidores. Lembrar que a Enel está neste momento no balcão de negócios para ser vendida a outros grupos, né? E tem também nos bastidores a expectativa de que qualquer mudança nesse sentido venha para melhorar os serviços prestados à população. Eu acho que esse vai ser um dos grandes papéis, a grande contribuição, vamos dizer assim, desta CPI, Luziano, é criar as condições para que essa nova concessão que vai ser renovada em 2028 e que vão ter, logicamente, que vai ter uma nova concessionária aqui no estado do Ceará, que esta CPI contribua fortemente com indicações, com diretrizes técnicas para que essa próxima empresa que venha a oferecer esse serviço de distribuição de energia no nosso estado não repita o mesmo desrespeito, os mesmos erros, a mesma falta de zelo que a Enel, a italiana Enel, tem com nós consumidores.